Oi, oi, eu sou Marina Cabral. Eu andei reparando que eu contei a história de muita gente, mas ainda não falei nada sobre a minha. E hoje você vai saber um pouco. Pois muito bem, eu tenho 32 anos, moro aqui em Guarará desde que eu nasci e sou cria aqui do bairro Chácara, onde eu nunca saí e, ou melhor, sair por períodos muito curtos para viver fora. Eu sou filha de uma ex-empregada doméstica, hoje aposentada, graças a Deus, e de um homem que trabalhou por muitos anos em serviços gerais, serviços muito brutos. Então, sou de origem humilde, né? Tive sempre uma infância assim considerada pobre, mas com muita fartura, muita felicidade. Sou filha única também. Outra benção na minha vida que eu adoro ser filha única. Desde pequena eu sempre fui uma pessoa muito amostradinha, né? Gostava muito de ler em público, de rezar em público, gostava de fazer várias coisas, dançar, então tudo que fosse essas atividades na igreja, que eu fui católica até meus 16 anos, na escola eu estava dentro. Decorar texto para recital era comigo mesma. Ler em público sem problemas. Então eu sempre tive essa desenvoltura para a parte de me comunicar, gostava de dançar, de tudo que tivesse que me expor, eu estava dentro. Explicar trabalho era também comigo. Apresentar, eu não tinha nenhum pudor com isso. Eu sempre tive aquela ansiedade boa antes de começar, mas chegava na hora eu podia dar uma tremida, mas eu encarava. Só que quando eu era adolescente, pré-adolescente, ainda não passava na minha cabeça a questão de ser uma jornalista, repórter. Mas quando eu era criança, a minha brincadeira preferida era fingir que eu era apresentadora de um programa de auditório, onde eu recebia artistas, né, cantores e entrevistava as pessoas, porque desde pequena eu gosto de assistir a entrevistas, né? Marília Gabriela, a Xuxa, quando tinha o quadro Intimidade do Planeta Xuxa, eu amava. Mas não passava na minha cabeça que eu seria, né, uma jornalista. Eu, quando pré-adolescente, eu sonhava em ser detetive, já pensei em ser advogada. Quando então eu descobri a música, né, que eu cheguei a tocar clarinete e requinta na banda de música Guarará, pensava muito em música. Quando eu comecei a ouvir rock, então, eu queria era ter uma banda. Eu queria cantar numa banda, brilhar numa banda, aprender a tocar guitarra. Só que eu sempre tive também uma grande paixão por história. Então eu saí, né, na adolescência, eu comecei a ter aquela certeza de que eu seria uma excelente professora de história. Eu já sabia falar, então a pior parte do professor eu já sabia. Eu já não tinha dificuldades, que era falar em público. Então seria moleza para mim. Era só fazer faculdade e foi o que eu fiz. Eu prestei, né, o vestibular, aliás, eu entrei pelo PISM na UFJF com uma pontuação muito boa em história. Então eu tava, ó, super. Só que nesse entremeio eu já gostava muito de rádio, de TV. Eu passei uma infância com a cara vidrada na televisão, porque como eu sou filha única e minha mãe saía para trabalhar fora, eu ficava com a minha avó. Eu não podia ficar na rua, né? Então a minha saída era ficar vendo televisão. Então tudo que passou na televisão nos anos 90, nos anos 2000, eu via, eu sei de tudo. E tenho uma lembrança muito vívida da minha avó ouvindo rádio muito cedo, ligando o rádio cedinho, no programa do Carlos Antônio. Então eu gostava de repetir as vinhetas, a parte do aquele abraço eu gostava muito. Então a comunicação meio que a mídia já estava ali quietinha. A mídia é velha, né, gente, que te chama a TV, o rádio. E tive a minha experiência também como uma curta experiência como radialista na rádio aqui de Guarará. Só que eu saí para trabalhar e estudar. E também já trabalhei em banca de revista, porque eu também amava ler uma revista e sou noveleira assumida. Então era uma festa para mim tomar conta da banca nas férias dos proprietários. Nesse intermeio todo eu cheguei com 17 anos
preparadíssima, falei assim, eu vou trabalhar fora e vou fazer minha faculdade. E foi o que eu fiz. Com 18 anos, eu já, no mês de agosto, foi tudo junto. Eu comecei as minhas aulas na UFJF e arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada no supermercado, como caixa. E minha filha falou assim, vou dar conta de tudo. Mas para quem fez, né, matéria de humanas sabe que tem que ler muito. Só que você lê coisas legais e lê coisas assim não tão interessantes. Então eu via que além de lidar com coisas assim não tão legais, eram os textos que eu tinha preguiça de ler e também com um cansaço de trabalhar fora, né? Que trabalhar com comércio, eu me dei muito bem como caixa, fiz muitas amizades trabalhando, que eu tenho até hoje, que seguem esse canal, né? Pessoas desde aquela época. Eu não sabia que eu ia ter que lidar com cansaço, com preguiça. Então eu procrastinava, matava a aula. Na época que eu gostava de beber, eu queria lá assistir aula, eu queria ir lá no Gaúcho tomar um litrão com a minha amiga e comer batata frita. Então matava a aula, levei muitas reprovações, o que foi já atrasando o meu curso. Mas uma coisa que eu estava gostando era de trabalhar e ganhar dinheiro. Então, às vezes me dedicava muito mais ao trabalho, para fazer um bom trabalho, um bom atendimento, mas chegava na hora de ir na aula, não tinha ânimo nenhum para ouvir falação de professor e de ler aqueles textos imensos que a gente tinha que tirar xerox. Até que no ano de 2012 eu recebi a oportunidade de dar aulas de história na escola onde eu estudei, no Ferreira Marques. Eu fiquei super empolgada, que eu entendi que isso poderia dar um gás no meu curso, eu tendo a experiência. E realmente foi muito bom. E foi muito, muito bizarro também, porque eu estava com 19 para 20 anos. Eu tinha uma diferença de idade muito curta entre mim e os meus alunos. Então, quando rolava as festinhas aqui em Guarará, às vezes eu estava lá com o meu latão de cerveja, com a minha roupinha mais curta, tinha que ver os alunos e ainda ouvir piada na segunda-feira. E dona, tava bem com vestidinho de oncinha. Tinha que ouvir essas coisas. Mas foi muito divertido, foi uma experiência ótima e eu queria que continuasse. Só que na mudança de governo, eu cheguei lá com o meu currículo, mas só que eu não tive o meu contrato renovado. O que eu fiz? Eu voltei para o supermercado, claro. Eu não queria ficar sem emprego e sem dinheiro. Mas foi muito sofrido, porque eu gostei de dar aula, era bom, eu trabalhava um pouco menos que no supermercado. Voltei para o mercado, mas não foi um retorno fácil, né? Porque eu comecei a trabalhar em horário integral, anteriormente eu trabalhava meio período, o que fez eu ficar cada vez mais cansada e desmotivada da faculdade de História. E também os problemas internos que eu tive na empresa, não foi um ano fácil. Então eu decidi largar a História e tentar uma mudança de curso. E fiquei um tempo sem trabalhar, né? Fiquei até conseguir a mudança de curso para o jornalismo dentro da UFJF. Foi assim, realmente eu fiz um teste vocacional para saber o que eu ia fazer, porque eu tinha que fazer uma faculdade, isso eu tinha na minha cabeça. Então eu fiz um teste vocacional e deu no topo ali jornalismo. Então é isso mesmo, vamos embora. Consegui a mudança de curso e quando eu entrei eu falei assim, cara, era isso mesmo. Era só isso que eu tinha que fazer para encontrar o que eu queria fazer. Eu fiquei indignada, falei assim, gente, tantos anos, fiquei esse tempo todo na faculdade de História para poder descobrir agora que eu estou no curso certo. E de cara, eu já fui me identificando e me sentindo até menos burra, né, gente? Quando a gente está num curso que a gente não domina os assuntos, a gente começa até a duvidar da própria inteligência. E no jornalismo, não. Eu entendia o que estava sendo falado. E os conhecimentos novos que eu recebia eram interessantes. O que vinha de novo me agradava. Eu não achava tudo chato, eu não sentia vontade de matar a aula. Então eu falei, me encontrei. Eu fiquei esse tempo sem trabalho e decidi passar um tempo em Juiz de Fora para poder viver de bolsa e tentar, né, mais oportunidades lá dentro da universidade. Só que não me adaptei morando sozinha, tive alguns problemas pessoais e voltei para Guarará. Isso continuando esse curso e voltei pela terceira vez, podia pedir música no Fantástico, para o supermercado. Então foi tranquilo, eu estava com uma cabeça, né,
mais centrada. E fui até que eu não curti mais trabalhar no supermercado e tentei outro emprego. E arrumei um emprego numa empresa de laticínios aqui da minha cidade, como vendedora interna. Eu tinha que ligar, mandar zap para poder fazer novos compradores. Mas para isso eu precisei largar meus estudos, porque o horário de trabalho não coincidia, não ia bater. E eu queria, o salário me interessou, né, a possibilidade de ganhar com comissão, e foi bem tentadora, ainda mais para eu que só estava ganhando salário. Então embarquei e abandonei a faculdade, não tranquei nem nada, simplesmente abandonei e fui trabalhar. E realmente nesses 2 anos que eu fiquei nessa empresa, ganhei dinheiro, tive acesso a algumas coisas que o dinheiro pode proporcionar, só que a saúde mental ficou um pouco abalada por questões de cobranças que tem para quem vende. Todo mundo que trabalha com vendas sabe como é trabalhar com metas, com métricas e ter aquela pressão de sempre vender mais. Então eu saí e fui para trabalhar como vendedora também, só que numa loja de acabamentos, né, de construção. Achei que também seria tranquilo por conta da minha experiência, só que eu já estava com a cabeça cansada, já estava no princípio da pandemia, né? Estava começando a afetar muito a cabeça de ver pessoas próximas da gente morrendo. E foi num dia que eu me senti um pouco humilhada com uma abordagem que eu recebi dentro do meu serviço, que eu decidi voltar a estudar. Que eu pensei, se é um diploma que pode fazer eu ser um pouco mais respeitada, eu vou voltar a estudar. Então eu resolvi fazer do zero a faculdade do jornalismo pelo modo EAD, né, o ensino à distância. Paguei e resolvi do zero. Por que você não puxou matéria? Se o tempo vai passar de qualquer forma. E abandonei esse emprego, que já não estava legal, e eu fiquei 8 meses nele. Só que eu já tinha pretensão de ir trabalhar em seguida, não queria ficar parada. Só que eu amarguei uns 5 meses de desemprego. Eu já estava ficando um pouco desesperada, né? Porque não estava tendo oportunidade. E no meio disso tudo, o meu pai acabou falecendo no final de 2021. Não foi de Covid, foi por conta de problemas de saúde dele, mas me deu uma desestruturada e eu falo que foi um divisor de águas na minha vida por questões de saber quem que realmente estava comigo, quem que realmente desejava o melhor para mim e quem que estava ali realmente segurando a minha mão ou só estava segurando a pontinha do dedo. Aí eu consegui um emprego numa confecção como secretária. Não foi uma fase fácil, porque tive minhas dificuldades, meus atritos ali, o que fez eu começar a somatizar sintomas físicos, né? Eu comecei a ter dor no ciático, essas coisas, assim, que quando a gente já está no nível de estresse alto, a gente começa. E por conta do cansaço, eu estava, assim, patinando com os estudos. Mesmo sendo EAD, eu chegava em casa, nem para academia malhar eu queria. Quando ia, chegava morta de cansada. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses nesse emprego, nessa confecção, e já emendei outro emprego de maneira que era remoto, como atendente. Só que era empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software, e eu não estava conseguindo me adaptar ao serviço. Eu não entendia muito bem o que era feito, me esforcei ao máximo, também ajudava na parte de rede social, né, de social media, mas eu não estava feliz, eu estava me sentindo muito frustrada. Eu não estava no meu lugar. Eu fui demitida desse serviço, mas antes disso eu lembro perfeitamente que no mês de julho de 2023 foi um mês que eu não dormi direito, porque eu estava muito preocupada com as coisas do trabalho. Não estava rendendo, eu não estava conseguindo resolver os problemas com o cliente, eu não estava conseguindo absorver certos conhecimentos, eu estava totalmente perdida. E à noite que eu finalmente consegui dormir, eu tive um sonho bizarríssimo. Eu sonhei, eu olhei para baixo, eu estava com uma barrigona de grávida imensa. E tipo assim, aparecia minha pele, minha barriga estufada, não estava com roupa por cima. E eu falei assim, como assim, né, gente? Eu não estava nem namorando, assim, né? O verdadeiro filho de quem? Mas
Deixei rolar até que eu encontrei no sonho com meu pai, que estava todo de branquinho, bonitinho, do jeito que ele usava roupinha social, só que toda branca. Ele me deu um abraço e eu acordei com o nome Comuni Cabral na cabeça. Só que eu não sabia o que fazer. Então eu guardei esse nome, registrei na rede social, tive ela toda trancada. Eu não sabia, eu sabia que eu queria me posicionar de alguma forma enquanto comunicadora, porque eu estava fazendo a faculdade, só que eu estava de saco cheio de fazer o que eu não queria fazer, simplesmente fazendo coisas para obter dinheiro. Eu queria fazer algo que realmente refletisse o que eu sei fazer de melhor, só que eu ainda não sabia. Passaram-se alguns meses, até que eu comecei a definir, por exemplo, essa arte, né? Porque o do megafone, dos raios, né? O megafone, ele serve para propagar voz, né? Ele serve para chamar a atenção, né? O megafone, quando você está vendo às vezes uma manifestação na rua e você ouve uma voz do megafone, você pode não entender o que a pessoa está falando, mas vai te chamar a atenção de alguma forma. E os raios como a potência, a energia da coisa, né? Eu queria comunicar de uma forma que propagasse e fosse de uma maneira enérgica, né? Que imprimisse a minha personalidade. Só que uma coisa que eu gosto muito, que veio lá de trás, é de questão de ouvir histórias e de entrevistar. Eu sempre gostei de conversar com pessoas e das pessoas contarem a história delas. Causo. Ah, mas quando você era criança você fazia o quê? Como era seu pai? Como é que era a relação? Eu sabia entrevistar. Eu peguei pessoas do meu entorno que eu sabia que daria um bom conteúdo em questão de trabalho, um assunto só. E encorajada por uma grande amiga que eu estava assim, eu vou começar em janeiro. A minha amiga falou, essa minha amiga muito especial, falou assim, começa agora. E na outra semana eu já estava lá criando chamada, convidando uma amiga para falar. E lancei oficialmente o Comuni Cabral no final de novembro de 2023. E na outra semana eu já estava como cerimonialista no jantar da banda, porque a minha grande amiga, Caroline, ela foi minha amiga de adolescência e ela já sabia que eu tinha o dom de falar, né, de falar em público, então ela não pensou duas vezes em me colocar como cerimonialista. E todos os eventos da banda eu marco presença. Foi muito legal esse começo e ver que eu sabia fazer. Só que eu tinha que fazer de tudo, né? É o editar vídeo, é o quebrar a cabeça, porque infelizmente as pessoas não gostam de ensinar coisas. Então muita coisa que eu sei hoje, que eu faço no Comuni Cabral, eu realmente aprendi sozinha. Então foi todo um processo de ter coragem, porque eu estava sem emprego e ter coragem de comprar um microfone novo, de ter coragem de comprar esse pedestal aqui e falar assim, tomara que venha direitinho, que não venha com defeito, e veio tudo certo, para poder começar. Por exemplo, eu ainda não estou num ambiente, você vê, eu gravo o Comuni Cabral no meu quarto, às vezes lá no quintal, para ver onde tem uma luz melhor. Aqui hoje eu estou aqui na sala. Fui fazendo com as armas que eu tinha e com as pessoas que eu conheci, fui conhecendo. Não pense que foi assim, agora deu tudo certo, vambora. Não é assim. Porque eu pensei que agora que eu encontrei o meu caminho, as pessoas que me conheceram durante toda essa jornada iam ficar felizes, iam apoiar em massa, é isso aí, vamos curtir, vamos compartilhar. Ledo engano, bebê. Até hoje, né, com esse tempo que eu já tenho de Comuni Cabral, ainda me deparo com a indiferença, as pessoas fingindo que não vêm. E o medo também de ir adiante. Eu, por exemplo, eu tive que admitir uma coisa que muitas vezes ficava recalcada dentro de mim, que eu gosto de aparecer, eu gosto de usar o microfone, eu adoro falar, eu adoro me apresentar, adoro fazer cerimonial e gosto de ter reconhecimento daquilo que eu faço. E virar essa chave, admitir isso, me ajudou muito, até a ter coragem de falar diante dessa câmera, mesmo sabendo que eu falava bem, eu tinha um pouco de dificuldade, era muito crítica com a minha voz, falei com a dicção ruim, eu não tô bonita. Aí eu ficava encontrando vários empecilhos. Mas ainda é um processo entender que às vezes pessoas
perto, que a gente gostaria que tivesse ali com a gente, né, segurando a mão, mas dando aquele apoio de falar assim, eu quero ver você aqui, mas eu quero ver você cada vez mais longe. A falta desse incentivo me deixou um pouco chateada, ainda me fere. É uma parte por dentro. Mas, em compensação, eu vi pessoas incríveis que têm me apoiado, sempre curtindo, que acompanham, às vezes, desde o embriãozinho lá e tá acompanhando tudo, ou que vieram a cada episódio, estão acompanhando e dando aquela força. E o motivo, por exemplo, de eu gostar de contar as histórias das pessoas foi justamente entender, dentro do meu próprio processo, que nada é fácil. A gente vê, por exemplo, uma loja montada que bomba, um escritório de um profissional que está com a agenda sempre cheia e não sabe de um cisco da história dele, das renúncias, das dificuldades, de tudo que ele teve que passar até chegar nesse topo que a gente acha que está no topo, e às vezes a pessoa está almejando ainda mais, está se sentindo lá no princípio dos degraus da escada, que é o que eu estou me sentindo hoje. Eu estou dentro do processo, e o processo, ele tem dia que ele me deixa louca, que me deixa totalmente desbaratinada, mas eu estou fazendo, com as armas que eu tenho, com a logo que eu tenho, com o espaço que eu tenho, com o microfoninho que eu tenho, mas eu estou aqui para poder ajudar as pessoas a valorizarem a própria história. Da mesma forma que eu estou aprendendo a valorizar os meus percalços, a todo esse caminho que eu percorri, porque não foi e não está sendo fácil. Ainda vou encontrar alguns obstáculos pela frente. Então, se você hoje, né, já passou por aqui, eu já contei um pouco da sua história, é porque você tem uma história muito valiosa. E se eu te chamei é porque eu acho que você vai inspirar de alguma forma. Qualquer trajetória pode inspirar de alguma forma. A gente pode causar impactos positivos na vida das pessoas simplesmente contando a experiência, mostrando que também passou pelas mesmas angústias, as mesmas vontades de jogar tudo pro alto e desistir. E eu tô aqui para poder fazer o que eu gosto de fazer, que é me comunicar e também ser uma ponte para que as pessoas também passem a sua mensagem para o público, através de histórias, de experiências, de casos engraçados ou de informação. Eu descobri que esse é meu dom. Eu tenho, apesar de não ter muitos recursos, eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé nos orixás, nos guias de luz e na espiritualidade boa. E se eu estou aqui até hoje, insistindo, mesmo com tudo querendo me agarrar, mesmo com um pouco de me sentindo mal às vezes, me sentindo injustiçada às vezes, mas eu tô aqui para poder proporcionar para vocês boas histórias e boas experiências, para que você se sinta bem, para que você se distraia, para que você repense até sua própria existência, porque às vezes você está se sentindo mal, se sentindo para baixo, achando que nada que você faz é relevante, sendo que você ainda está ali no meiozinho do caminho. E eu também estou esperando no lugarzinho ao sol, ao dia que as coisas vão melhorando e eu vou chegar aonde eu quero. E só de já estar aqui, já ter tido essa coragem, essa boa vontade e ação de criar esse canal, de criar o Spotify, de começar a expandir mais o Comunicabral, já é uma grande vitória para mim, que sou a rainha da procrastinação, a rainha daquilo que quero tudo perfeito e acabo não fazendo nada. Então, com essa carinha limpinha, só com um batonzinho, uma bijux, eu tô aqui para trazer um pouquinho dessa minha trajetória, para falar que realmente não é fácil. E apesar de não ter ainda, estar no lugar onde eu desejo e de ter o reforço que eu desejo, eu já estou muito melhor do que eu estava ano passado, alguns meses atrás. Eu vejo às vezes vídeos antigos e vejo que até a forma de trabalhar está evoluindo. Então, eu espero ter você sempre aqui comigo, acompanhando as histórias e hoje abrindo meu coração um pouco, de mostrar um pouco das minhas origens, do porquê ser jornalista, do porquê criar o Comunicabral, e espero que o meu conteúdo impacte a sua vida em menor ou maior grau, mas que seja de forma positiva e para o bem sempre. Beijos e até a próxima!